Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para a gente falar aí sobre Flamengo 2, Cruzeiro 1, vitória importantíssima do Flamengo no Maracanã, aonde o Flamengo manteve a liderança do campeonato e até aumentou um pouco a vantagem que tinha. Vantagem essa que praticamente não existia, porque era só no saldo de gols, tá? Porque ele estava empatado na pontuação com o Bahia e com o Botafogo, né? Já que o Botafogo tinha jogado na rodada e empatado com o Vasco, e o Bahia também jogou na rodada e perdeu para o São Paulo, jogando fora de casa. E o Flamengo, ele fez até um bom jogo com o Cruzeiro, um jogo muito equilibrado contra o Cruzeiro, só que teve períodos de predomínio de um e de outro. No primeiro período de domínio do Flamengo, o Flamengo foi lá e fez 1-0, tá? Praticamente no primeiro chute a gol, aos 16 minutos do primeiro tempo. Numa jogada em que o Gerson recebeu na intermediária defensiva, correu com a bola até a intermediária ofensiva do Flamengo, aí ele dá um passe. Até demorou um pouquinho a fazer o timing do passe, né? Mas ele deu para o Pedro e aí o Pedro chegou chapando de pé direito no canto, fazendo Flamengo 1, Cruzeiro 0. E esse gol aí normalmente daria um pouquinho de calma para o Flamengo trabalhar. Só que o Flamengo estava tomando decisões muito erradas, passes errados, entendeu? Na hora de concluía mal, entendeu? E o Cruzeiro começou a melhorar no jogo. O Cruzeiro passou a ter até um certo domínio do jogo depois do gol do Flamengo. E principalmente na figura do Matheus Pereira, que para mim não é o melhor jogador do Brasileirão, mas está lá entre os melhores, tá? Eu acho que é um exagero citar o Matheus Pereira como o melhor jogador, mas está lá entre os melhores. E aí o Cruzeiro vai e empata o jogo ainda no primeiro tempo num lance ali duvidoso, tá? Que o Gerson divide com o Lucas Silva. O Lucas Silva toca com as mãos na bola, tá? Mas o Paulo César Oliveira considerou o movimento normal das mãos do Lucas Silva. A bola sobra para o William, o lateral direito. Aí o William foi até quase a linha de fundo, cruzou para trás, a zaga do Flamengo tentou afastar, não conseguiu. Aí a bola sobra para o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira chutou muito bem no cantinho do goleirão Rossi e empatou o jogo 1-1. E aí o Cruzeiro cresceu no jogo, e o Rossi foi obrigado a fazer algumas boas defesas. No segundo tempo, o Tite tirou o Lohan e colocou o Léo Ortiz, tá? Lohan não estava muito bem no jogo e estava sendo vaiado, na minha opinião, injustamente, tá? Porque o Lohan é um garoto de 17 anos e que a torcida sabe que vai tomar algumas decisões erradas por causa da idade. Ele tem 17 anos, gente. Então, se um ser humano de 30, 25 anos, 35 anos toma decisões erradas, que dirá um garoto de 17 anos, né? Então o Lohan, ele acabou sendo substituído pelo Léo Ortiz. Eu não teria tirado o Lohan, tá? Talvez eu tivesse tirado o Bruno Henrique, que também não estava muito bem no jogo, tá? E aí colocado, não sei se o Léo Ortiz ou se o Matheus Gonçalves, para continuar deixando o time agressivo. Só sei que a alteração deu certo. O Flamengo parou de tomar sufoco, tá? E não é que passou a dar sufoco no Cruzeiro, mas pelo menos se você para de tomar sufoco, já é uma grande coisa, né? E aí o Flamengo passou a criar algumas ocasiões de gol. Não muitas, mas algumas. E aí, num lance que gerou uma certa polêmica, o Flamengo teve uma falta a seu favor
ali na entrada da grande área na ponta esquerda. Por que gerou uma certa polêmica? O zagueiro do Cruzeiro, o Neres, caiu sentindo uma certa lesão, né? Mas o Flamengo não quis jogar a bola para fora e não tem a obrigação de fazer isso, tá? Dia desses atrás, o América Mineiro fez um gol no Santos com o goleiro caído lesionado, entendeu? E o jogo seguiu normal, tá? E aí o Cruzeiro reclamou com os jogadores do Flamengo, os jogadores do Cruzeiro reclamaram com os do Flamengo, reclamaram com a arbitragem, tal, que gera mesmo uma certa confusão de critérios até, né? E aí, logo depois desse lance, que o Flamengo não jogou a bola para fora, o Gerson sofreu a falta na entrada da grande área pela ponta esquerda. E aí o Luiz Araújo bateu, o Luiz Araújo que vinha mais ou menos no jogo, vinha até produzindo bem na parte ofensiva, mas na parte defensiva, que importa também, ele não vinha marcando muito bem, mas o Luiz Araújo bate a falta e bate na cabeça de uma lei do ex, né? O Flamengo tinha duas possibilidades de lei do ex, para quem não sabe. Bruno Henrique e Fabrício Bruno. Os dois. Os dois jogaram no Cruzeiro. O Fabrício Bruno foi criado no Cruzeiro, inclusive. E o Bruno Henrique jogou por lá também. E aí o Luiz Araújo bate a falta na cabeça do Fabrício Bruno. E aí o Fabrício Bruno vai lá e faz Flamengo 2, Cruzeiro 1. Aos 19 minutos do segundo tempo. Esse gol aí foge um pouco à lógica dos últimos jogos do Flamengo, que tem sido gols aí nos últimos minutos, com vitórias dramáticas, empate dramático com o Atlético Paranaense, né? Foge à lógica. Mas o que mais importa é que o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. E quase que o Flamengo teve mais um gol aí nos últimos minutos. É que teve um lance que o zagueiro do Cruzeiro deu um chega pra lá, vai, no Ayrton Lucas, que o Braulio da Silva Machado marcou pênalti em campo. Mas o VAR, comandado pela Daiane Cristina dos Santos, desmarcou esse pênalti. E vou te dizer um negócio, o VAR estava certíssimo. Certíssimo. Esse chega pra lá não foi pra marcar falta não, entendeu? O Braulio errou na marcação do pênalti em cima lá do Ayrton Lucas. Tanto que na mesma hora eu falei, levanta porque não foi nada, entendeu? E não foi nada mesmo, tá? E aí o Flamengo teria esse pênalti aos 40 minutos do segundo tempo, mas o VAR foi lá, corrigiu muito bem e manteve o placar em 2 para o Flamengo, 1 para o Cruzeiro, mas o que mais importa é isso. O Flamengo venceu, a torcida comemorou muito, entendeu? Porque o que a torcida quer, no fundo, ela quer também o espetáculo, mas o que a torcida quer é garra, é os jogadores honrando o manto sagrado rubro-negro, entendeu? E esses jogadores, na versão Copa América desse time, estão honrando o manto sagrado, entendeu? Os jogadores do Flamengo estão se dedicando até os últimos minutos, estão suando que nem uns condenados para poder trazer os resultados para o Flamengo. E estão trazendo, né? Você vê que o Flamengo na Copa América só tem uma derrota para o Juventude, lá em Caxias do Sul, e um empate contra o Atlético Paranaense. Venceu o Fluminense, venceu o Grêmio, venceu agora o Cruzeiro, né? Então, a campanha do Flamengo na Copa América é muito boa, é muito melhor do que o que a maioria imaginava. Tá bom, minha gente? E agora tem Atlético Mineiro na próxima quarta-feira e depois tem o Cuiabá e o Fortaleza, né? Para fechar aí esse período de Copa América
e contar com os uruguaios, né? Com a Fla Celeste, conforme o pessoal tá chamando. Na verdade, quarta-feira vai ter um desfalque a menos, né? Porque o Pulgar vai estar de volta aí ao Flamengo, porque o Chile, infelizmente ou felizmente para a nação rubro-negra, já está de fora da Copa América aí na primeira fase. Tá bom, minha gente? Bom, você que está aqui no canal Potência Rubro-Negra é inscrito? Não, por favor, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, tá bom? E por favor, nos ajude a produzir com cada vez mais qualidade para vocês, tá bom? A gente vai, mas a gente volta na quinta-feira, logo depois de Atlético Mineiro e Flamengo, para falar como é que foi esse jogão pelo Campeonato Brasileiro. Teoricamente, o Flamengo é favorito, porque o Atlético vem numa fase muito ruim, vem cheio de desfalques também. Apesar do jogo ser em Belo Horizonte, teoricamente o Flamengo é favorito. Mas o Atlético Mineiro adora complicar a vida do Flamengo, tá bom? Tchau, tchau, minha gente.